Irmãos queridos, vamos então abrir a palavra de Deus, um texto já muito conhecido da Escritura, que é 1 Samuel, capítulo 1, versos de 1 a 28. 1 Samuel, capítulo 1, verso 1 ao 28º. Eu convido você para abrir o texto e, por favor, não feche depois a sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição do texto. Houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faz o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino Eli. E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera.
pelo que também o trago como devolvida ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Eu quero pensar com vocês sobre o tema: mãe, ouse consagrar seus filhos a Deus pela oração. Hoje eu quero então falar sobre esse grande desafio. O desafio de consagrar nossos filhos a Deus, entendendo que eles são herança de Deus, e consagrá-los por meio da oração. E eu tenho certeza que você veio aqui nesta noite porque você acredita nessa verdade. Você veio aqui nesta noite porque você entende que a sua casa, a sua família precisa de um milagre de Deus. Você veio aqui nesta noite porque você crê que Deus responde orações. Deus escolheu agir por meio das orações do seu povo. E é fundamental entender isso. A oração liga o altar ao trono, a terra ao céu. A oração une a fraqueza do homem com a onipotência divina. Tudo quanto Deus pode fazer, a oração pode. Porque a oração é acionar o braço do onipotente. Deus é livre para agir, mas aprove a Ele agir por meio da oração. Logo, amados irmãos, precisamos entender que para Deus não há impossíveis. Ele é o Deus que opera maravilhas. Por isso você e eu podemos orar por grandes causas, por grandes sonhos, por grandes milagres. Eu quero trazer então aqui à sua memória a história de Ana e a sua experiência vitoriosa de oração. 4 verdades vão ser aqui destacadas no texto. Primeiro, a necessidade da oração. Segundo, a natureza da oração. Terceiro, a forma da oração. E último, 4º lugar, o resultado da oração. Vamos olhar então a necessidade da oração. Ana está enfrentando muitos obstáculos na sua vida, na sua família. Mas os obstáculos, longe de apagar a chama da devoção no seu coração, é combustível no altar do seu coração para ela orar mais. Eu queria então destacar por que essa mulher precisa orar, como é que era o contexto em que ela vivia. Primeiro, os valores espirituais estavam em decadência. Nós sabemos que ela viveu no período dos juízes, no final do período dos juízes. Esse período durou 330 anos aproximadamente. E foi um período de decadência. Decadência espiritual, decadência política, decadência moral, decadência familiar. E é nesse pano de fundo, é nesse cenário cinzento de crise na nação, na religião, na família, é que Ana é levantada por Deus para orar. E orar por um filho que haveria de nascer. Ou seja, a crise que o Brasil enfrenta, a crise que o mundo enfrenta, a crise de desconstrução da família, a crise que entrincheira e encurrala a família, não deve ser motivo de nos desanimar. Ao contrário, de nos fortalecer ainda mais para buscar a Deus em oração em favor da nossa casa. Segundo, por que ela precisava orar? Porque os valores familiares estavam um verdadeiro colapso. Notem comigo o verso 2, que diz que Eucana tinha 2 mulheres. Isso deve soar estranho no nosso ouvido. Porque aqui, a poliginia, um homem ter mais de uma mulher, fere o princípio de Deus. Porque o propósito de Deus é: deixa o homem, seu pai, sua mãe, se une à sua mulher, não às suas mulheres. Quando Deus referenda o preceito da criação na lei moral, está lá no 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E já essa época, em muitas culturas, a poligamia estava estabelecida. Mas o preceito de Deus não muda. O fato de você encontrar homens de Deus
que viveram essa triste realidade dos casamentos poligâmicos, não chancela, não valida, não aprova os casamentos poligâmicos. Isso é uma decadência. E notem vocês que, embora Eucana fosse um homem que buscava a Deus, que frequentava a casa de Deus, que oferecia sacrifícios a Deus, a casa dele vive uma crise, a casa dele está dividida, a casa dele vive fora do padrão da vontade de Deus. E quando a família enfrenta esse tipo de colapso relacional, mais do que nunca é necessário orar. Mais do que nunca é necessário buscar a presença e a bênção de Deus. Terceiro, a sua doença era um sinal de fracasso conjugal e de juízo divino. Se você perceber no verso 2, somos informados aí que Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Se você olhar no versículo 5, diz que o Senhor a deixou estéril. Se você olhar no versículo 6, o Senhor lhe cerrou a madre. E a esterilidade naquela época, irmãos, era uma coisa tão séria, que era motivo, inclusive, dentro da cultura, para um divórcio. Alguns estudiosos acreditam que o casamento de Eucana com Penina foi devido ao fato de Ana, sua mulher, não poder lhe dar filhos. Então essa mulher vive debaixo de um estigma. Ela vive debaixo de uma marca pesada. E a esterilidade na época era vista como uma espécie de juízo de Deus, ou de castigo de Deus, sobre a mulher e sobre a família. E é nesse cenário de dor, de tristeza, é que essa mulher entende que ela precisa buscar a Deus em oração. Quarto lugar, por que ela precisa orar? Por causa da hostilidade de Penina, sua rival. Veja comigo o versículo 6. A sua rival a provocava excessivamente para irritar. Eu chamo a sua atenção para a palavra. A provocava para irritar? Não. A provocava excessivamente. Você já foi provocado excessivamente? Você sabe o que é isso? Não é alguém que irrita você, não. É alguém que provoca excessivamente, deliberadamente, propositadamente, injustamente, cruelmente. Nas horas mais complicadas da vida, dá uma pisada, dá uma futucada, dá uma cutucada, dá uma humilhada. Ana vivia, de certa forma, não apenas com a dor da esterilidade, ela vivia também com o sofrimento da hostilidade dentro de casa. E sabe o que eu acho curioso? O problema do casamento poligâmico. Porque a Bíblia diz que o Eucana vai consolá-la, mas não diz a Bíblia que Eucana repreende Penina. Ele é um cara de coração dividido. Ele tem até força para consolar Ana, mas ele não tem autoridade para confrontar Penina. E ela vive exatamente neste ambiente de provocação, de hostilidade, de irritação. E diz a Escritura que a Penina provocava Ana excessivamente para irritar. Quando? Preste atenção no versículo 6. Se você perceber, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, exatamente dentro do contexto aqui, quando ela subia para a casa de Deus. Você já pensou você ser irritado quando você está indo para a igreja? Seu coração está quebrantado, está disposto a buscar Deus, e alguém, na hora de você sair, te irrita, te provoca, te humilha. Eu não sei exatamente o que é que Penina dizia para Ana, eu não sei. A Bíblia não diz. Mas se você dá uma lida nas entrelinhas do versículo 6, a sensação é que ela dizia mais ou menos o seguinte para Ana: Ana, você é mais crente do que eu, você ora mais do que eu, até você vai mais à igreja do que eu, mas você está doente, eu estou com saúde, você é estéril, meu ventre pode gerar, meu ventre pode nutrir a vida. Você não tem filhos, eu tenho. Talvez aqui exista veladamente uma crítica à sua fé. Se esse negócio de orar funcionasse, você não estaria assim.
E Ana vive debaixo desta hostilidade. Por que Ana precisa orar? Quinto lugar, por causa do desencorajamento de Eucana, seu marido. Olha o versículo 8 comigo. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Eu não sei como é que funciona bem isso na cabeça de uma mulher, de uma esposa de uma mulher. Porque cada coisa no seu lugar, não é não? Cada coisa no seu lugar. O marido é importante, mas marido não substitui filho, não. O marido quer consolar a esposa, dando mais uma alfinetada nela. Porque ele consola Ana, induzindo Ana a desistir. Levando a dizer: não, minha filha, esquece esse negócio de ser mãe, larga a mão desse desejo seu, isso não vai funcionar, isso não vai acontecer, isso é impossível acontecer, e você é estéril, a medicina não tem cura, e então é melhor o seguinte: desista disso, aproveita o maridão que você tem, esquece esse negócio de ser mãe. Ele faz uma declaração que falta um pouquinho de humildade nele também, né? Não sabe que eu sou melhor que 10 filhos para você? Ele enche a bola dele mesmo. Para uma mulher que já está amargurada pela situação, em vez de ficar consolada, talvez ela ficasse um pouquinho pior. Então ela precisa orar. Mas notem vocês, queridos irmãos, que ela precisa orar por uma última razão. Necessidade da oração. O trôpego testemunho dos líderes religiosos da sua época. Veja comigo o versículo que está aí no versículo 3. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofini e Finés, como sacerdócio do Senhor. Então, quando ela ia para a igreja, sabe quem pregava? Sabe quem dava o estudo bíblico? Sabe quem dirigia a liturgia do culto? Sabe quem oferecia os sacrifícios? Rofini e Finéias. E sabe o que o povo falava deles? Todo mundo, a nação inteira. Esses camaradas não são de Deus, não. E lá está ela orando e os líderes da igreja falado pelo povo. O povo alertava o Eli: olha Eli, os seus filhos estão andando com Deus, não. Mas o Eli, diz a Bíblia, que não tinha pulso, não tinha força. Aliás, ele amava mais os filhos do que a Deus, se tornou um pai complacente, bonachão. E essa mulher, então, tem todos os motivos para ficar desesperada. E mais, além de o falso testemunho de Rofini e Finéias, agora ela enfrenta um segundo problema. É a falsa acusação do Eli. O Eli observa a Ana orando. Lá pelas tantas ela balbuciava, não falava nada. E ele emite um juízo temerário. Ele disse para ela com palavras duras, extremamente duras: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Agora pense comigo, coração de Ana. Em casa, ela é bombardeada pela rival. Em casa, o marido diz: minha filha, desiste. Você só tem a mim. Talvez ela vai para a casa do Senhor, para a casa de Deus, buscando um refúgio, um refrigério, um abraço, uma palavra boa, uma palavra de encorajamento. Quando ela chega na igreja, o líder da igreja faz uma acusação mais pesada a ela do que a rival estava fazendo. Já imaginaram a cena dessa? As circunstâncias adversas da vida, irmãos, nos devem impulsionar para a oração. Aliás, nós oramos mais por causa dos problemas do que por causa das bênçãos, não é assim? Quando está tudo bem, a gente até esquece de orar. Até tira férias de Deus. Quando a coisa pega, você é levado a orar. Necessidade de oração. Deixa eu partir para o segundo ponto, a natureza da oração. Os obstáculos não desanimaram Ana, mas tonificaram a sua fé. Ela passou a orar com mais fervor ainda. E sua oração, primeiro,
É um reconhecimento que Deus cumpre fielmente a sua palavra. Veja comigo o versículo 7. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Ela vai orar na casa do Senhor. Sabe por que na casa do Senhor? Porque havia uma promessa de Deus. Lá em Êxodo 29:43, ali virei aos filhos de Israel. Ali virei aos filhos de Israel. Você e eu sabemos disso. Você ora na sua casa, você ora no seu quarto, você ora no monte, você ora no vale, você ora na rua, você ora no táxi, você ora no carro, você ora em qualquer lugar. Não tem lugar mais sagrado que outro. Mas há uma promessa de Deus, que quando você se reúne na casa de Deus, Deus vem ali encontrar o seu povo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então preste atenção nisso. Não deixe de vir à casa de Deus. Não deixe de buscar a Deus, porque se você crê que Deus cumpre o que Ele diz, então há esperança para nós, quando nós caminhamos para a casa de Deus, para buscar a face de Deus. Segundo, a oração de Ana é um reconhecimento que Deus conhece os segredos do nosso coração aflito. Olha comigo o versículo 13, por favor. Porquanto Ana só no coração falava. Bonito isso, não? Falar no coração, você fala no coração? Quem escuta a voz do coração? Só Deus. Seus lábios balbuciavam, mas não tinha palavra. Mas o coração estava despejando. Sabe o que ela está entendendo? Que a dor mais profunda da nossa alma, o sofrimento mais agônico do nosso coração, o drama mais profundo que nós vivemos no dia a dia da vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, Deus é o Deus que conhece. Porque Deus escuta o nosso silêncio. Tem hora que o nosso silêncio é mais eloquente para Deus do que o mais longo discurso. Deus vê o nosso gemido. Deus lê os nossos lábios. Deus sonda o nosso coração. Na palavra de Davi, no Salmo 139, a palavra ainda não chegou à minha boca, aos meus lábios, e Deus já conhece todas elas. Então é muito importante você entender isso. Quando você está orando, você está entendendo essa verdade, que Deus conhece o que vai no seu coração, Deus conhece o drama que vai na sua alma, Deus conhece as suas madrugadas insones, Deus conhece os seus gemidos, Deus conhece o seu choro, Deus conhece a sua dor, Deus conhece o silêncio do seu coração, Ele sabe o que está acontecendo lá no interior da sua alma. Terceiro lugar, a oração de Ana é um reconhecimento que Deus é o Senhor absoluto de todo o universo e tudo está sob o seu controle. Veja comigo o verso 3, por gentileza. Este homem subia da sua cidade ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos. Agora o versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. A primeira vez que esse nome de Deus aparece na Bíblia é aqui. E quem é o Senhor dos exércitos? É o Deus dos anjos. É o Deus que tem autoridade sobre os demônios. É o Deus que tem domínio sobre as hostes celestiais. É o Deus que tem autoridade sobre todo o universo. Homens, todos os seres que vivem, todo o cosmos. Em outras palavras, orar, irmãos, é falar com aquele que está sentado na sala de comando do universo. Orar é falar com aquele que tem as rédeas da história em suas mãos. Orar é falar com aquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade e pode mudar o rumo e o curso da história conforme o seu propósito e o seu querer. Orar é falar com o onipotente. É tão importante entender isso. É tão importante entender isso. E sabe, queridos, esse Deus que é o Senhor dos exércitos, Ele é capaz de escutar os gemidos de uma nação. Porque a Bíblia diz que quando o povo de Israel estava na escravidão,
estava lá gemendo debaixo do chicote, que Deus viu, que Deus ouviu, que Deus desceu. Mas Deus é capaz também de ver o gemido de uma mulher aflita. Deus é capaz de ouvir o silêncio do seu coração, os gemidos da sua alma. Esse Deus dos exércitos. Quarto lugar, a oração de Ana é um reconhecimento que somos servos, que nada tem a reivindicar e exigir, mas apenas a suplicar humildemente ao soberano do universo. Olha o verso 11. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres. O que eu acho magnífico aqui, meus amados irmãos, é que Ana não ora, como alguns hoje querem orar, equivocadamente. Eu ordeno, eu exijo, eu determino, eu decreto, eu proíbo. Não existe a mínima chance de você orar com essa soberba, essa altivez, porque oração é o pequeno falando com o Todo-Poderoso, é o fraco falando com o Onipotente, é o dependente falando com aquele que tem controle do universo. Você só pode orar quando você se humilha, quando você se põe na posição de servo, e servo é aquele que aceita a vontade do seu Senhor, servo é aquele que se curva diante do poder e da vontade do soberano. E é assim que Ana ora ao Senhor. Quinto lugar, a oração de Ana é um reconhecimento que oração é uma súplica específica a Deus para um propósito específico. Olha o verso 11 comigo. Ela não ora por filhos, Senhor dos exércitos, benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhes deres o quê? Um filho varão. Pedido é específico. Ela não pede filhos, nesse momento ela não pede uma filha, porque o propósito vai estabelecer por que ela pede um filho varão. Pedido é específico e o propósito é específico. Qual é o propósito específico? Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela está orando por alguém que vai ser consagrado para a obra de Deus, que vai ser um nazireu de Deus, que vai ser um instrumento na obra de Deus, e sobretudo porque era um momento de apostasia, de decadência, o sacerdócio estava corrompido, a nação estava corrompida, e ela ora: Deus, me faça um instrumento para mudar o cenário da minha nação. Eu me coloco nas tuas mãos, meu Deus, como tua serva, e se tu me deres um filho varão, este filho varão, eu quero consagrá-lo a ti, para que ele seja um homem separado para ti, para que ele seja uma bênção nessa realidade de tanta crise, de tanta apostasia, em que o nosso povo está vivendo. Ela se coloca nas mãos de Deus, para ser a instrumento da solução de Deus para o seu tempo de crise. Alguém já disse com muita propriedade que as generalidades são a morte da oração. Quando você começa a orar por tudo, parece que você não está sabendo o que você quer. Até na confissão de pecados, a pessoa chega: meu Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. E alguém pergunta: mas quais são? Não sei não, estou pedindo para a multidão. Não, pecado tem nome. Oração tem endereço. Oração tem propósito. Você está pedindo isso, você está pedindo aquilo. Então seja específico na sua oração. Sexto e último lugar nesse ponto. A oração de Ana é um reconhecimento de que o impossível dos homens é possível para Deus. Se você parar para perceber, no versículo 19 e 20, ela escuta uma promessa, ela volta para casa com o marido, ela coabita com o marido, Deus se lembra dela, ela concebe, ela dá à luz, e ela bota o menino, o nome do menino de Samuel, pois do Senhor o pedi. Ela estava orando nada menos do que por um milagre. Por que isso é importante, irmãos? Porque às vezes nós oramos, mas nós temos dificuldade de crer que Deus faça ainda hoje milagres. Eu quero dizer para você
que para Deus fazer algo grande, fazer algo médio, fazer algo pequeno é a mesma coisa. Para Ele não tem impossíveis. Para Ele não tem coisa demasiadamente difícil. Para Ele curar um câncer e curar uma gripe é a mesma coisa. Ele é o Deus dos impossíveis. E nós deveríamos ser mais encorajados a orar por grandes causas, porque temos o grande Deus. Para Ele não há limitação. Ele pode tudo quanto Ele quer. Não foi esta a palavra que o anjo disse para Maria, quando ela perguntou, mas como é que vai ser? Eu sou jovem, eu não tenho relação com homem algum, como é que eu vou ser mãe? Primeiro, que a sua prima Isabel já passou da idade, já era estéril também, e ela concebeu. E outra coisa, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então quando você for pedir para Deus, não fica com medo de pedir aquilo que é impossível para os homens, porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Irmãos, eu creio nisso. Deus pode. Se Ele quiser, Ele pode. Ele faz maravilhas ainda hoje. Ele cura os enfermos ainda hoje. Ele faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos ainda hoje. Ele levanta o caído ainda hoje. Ele perdoa os pecados ainda hoje. Ele faz milagres dentro da nossa casa ainda hoje. Ele transforma ainda hoje. E oração é crer nisso. Ela pede um filho ao doador da vida, mesmo tendo um ventre morto para a vida. Agora, eu queria olhar o terceiro ponto da mensagem, a forma da oração de Ana. Não basta orar com a teologia certa, é preciso orar também com a postura certa. E aqui eu quero chamar a sua atenção para alguns pontos. Primeiro, Ana orou com amargura de alma. Olha o verso 10 comigo, por favor. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Primeiro, o que significa essa questão de orar com amargura de alma? Penso eu que orar com amargura de alma nesse contexto aqui é sentir um peso, um grande peso. Ou seja, não dá para você orar de forma despercebida, de forma rasa, de forma superficial, de forma sem envolvimento, falar de boca para fora. Quem ora por uma causa tem que sentir um peso no coração. Um fardo na alma. Isso que você apresenta a Deus, se está esmagando você. Peso sobre você. Este é o reparador de brechas. Esse é o que se coloca na brecha. É o que sente o fardo. Se o seu coração ainda não está tomado por esta causa, em favor da sua família, em favor dos seus filhos, em favor do seu casamento, em favor dos seus parentes, em favor daqueles que precisam ser alcançados, salvos, restaurados, é preciso que a gente sinta isso, esse peso, esse fardo. Notem vocês que ela tem pelo menos 2 fardos no coração. Ela tem o problema da esterilidade dela, ela tem o problema da hostilidade da rival, ela tem um terceiro caso, que é o problema do marido, que está pedindo que ela desistisse desse projeto de ser mãe. Com todas as dificuldades, há um peso na alma dela, e ela ora com essa intensidade, com amargura de alma. Segundo, versículo 10 diz que ela chorou abundantemente. Ela não chorou. Ela chorou abundantemente. O que é chorar abundantemente? As lágrimas rolam, talvez o soluço vem, talvez há um barulho, talvez alguém fique incomodado por perto. Agora vamos parar um pouquinho para pensar nas nossas orações hoje. Nós somos uma geração que ora com os olhos enxutos demais. Precisamos de mais lágrimas nas nossas orações. Precisamos umedecer e molhar o solo duro do nosso coração com as nossas lágrimas. Os homens de Deus foram homens de lágrimas. As mulheres de Deus foram mulheres de lágrimas. Isso levou a Ambrósio dizer acerca de Mônica, que orou por Agostinho 30 anos, seu filho, e ele disse depois, um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Terceiro, Ana derramou sua alma diante de Deus.
versículos 15 e 16, notem comigo. Ana, porém, respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém vinho derramando a minha alma perante o Senhor. Oh, irmãos, que expressão forte é essa? Ela está derramando a alma, ela está despejando a alma. É com essa intensidade, é com essa veemência, é com essa força, é com essa disposição que essa mulher ora. Ela despeja a alma, ela derrama a alma, ela entorna a alma dela nesta oração. Agora é hora de você e eu avaliarmos: temos orado assim pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos filhos, derramando a alma, com ansiedade, com o espírito angustiado, com peso no coração? Esse é o nosso desafio. E eu termino. O último ponto que eu quero tratar é o resultado da oração. O primeiro resultado é que ela tomou posse das promessas de Deus, nos versículos 17 e 18. Olha comigo, por gentileza. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi em seu caminho, comeu, seu semblante já não era triste. Agora deixa eu parar um pouquinho para pensar aqui com vocês. Imagine você está angustiado. Já veio de casa angustiado. O ambiente em casa não está bom. Aí você vai para a igreja esperando um refrigério. Aí chega na igreja, alguém lhe dá uma cutucada, mais pesada ainda. Pense comigo o que Maria poderia ter respondido. Ela podia ter respondido duramente ao sacerdote, não? Ela podia ter tido uma atitude de rebelião. Falando: eu não volto mais aqui, pronto. Vocês acham que a gente faz isso hoje na igreja? Ela respondeu ao sacerdote Eli com firmeza, mas com doçura. Não trates a tua serva como filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. E aí o que acontece? Ela transforma o acusador em advogado. Porque agora, em vez de ele continuar acusando Ana, ele se transforma no defensor de Ana. Vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Preste atenção no segundo aspecto importante do texto. Quantas pessoas hoje estão doentes emocionalmente? Doentes. Porque um dia o pai, a mãe, o pastor, o professor, o namorado, o noivo, o marido, a esposa, o vizinho, sei lá quem foi, deu uma palavra pesada, injusta, agressiva, e aquela palavra foi hospedada no coração e aquilo adoeceu a alma. Quando Ana escuta uma palavra atravessada do sacerdote, essa palavra ela não acolhe. Mas de repente esse homem abre a boca e é um profeta de Deus: vai em paz para a tua casa. Aí essa é de Deus, essa palavra é boa. E essa palavra trouxe duas curas para Ana. Duas curas para Ana. A cura emocional e a cura espiritual. Se você perceber, ela começa a oração dela com lágrimas e com jejum. Mas ela termina esse momento com alegria, com o rosto brilhando e se alimentando. Segundo, Ana experimenta o milagre. Porque os versículos 19 e 20 revelam para nós que, ao mesmo tempo que ela sai de Siló com a cura emocional, o rosto já está brilhando, não tem mais tristeza, não tem mais semblante carregado, ela volta para casa em Ramá no versículo 20, e diz a Bíblia que ela coabita com o marido, Deus se lembra dela, ela concebe. Notem isso, irmãos, por esse milagre ela orava, por essa causa ela despejava a alma, por essa causa o espírito dela estava angustiado, por essa causa ela orava com amargura de alma, por essa causa ela chorava, por essa causa ela subia à casa de Deus, ano após ano, ano após ano, ano após ano, e então ela persevera na oração, até que o milagre se historifica na sua vida.
Eu não sei há quanto tempo você ora pela sua família, eu não sei há quantos anos você ora pelos seus filhos, eu não sei há quantos anos você ora pela conversão do seu marido ou da sua esposa, mas em nome de Jesus, persevere até que você veja um sinal do favor de Deus dentro da sua casa. Terceiro, Ana cumpriu fielmente o voto que fez a Deus, versículos 26 a 28. Eu acho isso tão fantástico, irmãos, porque, preste bem atenção nisso. Uma mulher que é estéril, que vê a rival cheia de filhos, pede para Deus um filho, para quê? Eu acho que era para curtir o filho, não? Para ostentar o filho, eu também sou mãe aqui, meu filho. Mas ela é capaz de fazer um voto para Deus, antes de receber o filho, ela consagra o filho para Deus. Mas não consagra para qualquer coisa, não, consagra para ser um nazireu. Para ser um nazireu. Para ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Para ser uma bênção. E agora, quando o menino nasce, ela não muda de ideia. Porque ela poderia dar uma chantageada. Ah, Deus, mas eu prometi, é verdade, mas o senhor não está vendo como é que está um sacerdote lá? Como é que eu vou deixar meu filho naquela casa? O pai já está velho, está gagá. Os meninos estão tudo enrolados. Ah, o senhor me desculpa, mas eu vou tomar de volta meu filho, porque eu vou saber criá-lo melhor. Ela cumpre o que promete. Agora, se você perceber, ela está de certa forma imitando Abraão aqui. Porque Deus pediu Isaac para Abraão, Abraão deu Isaac para Deus. Só que Deus devolveu Isaac para Abraão. Ela promete Samuel para Deus, antes do menino ser concebido, o menino nasce e ela cumpre. E o menino fica lá por todos os dias da sua vida, logo depois de desmamado. É um gesto de consagração, de cumprimento do voto. Em outras palavras, ela pede o filho de presente para Deus, para dar o filho de presente a Deus. E eu termino. Resultado da oração é que Ana adora o Senhor. Veja comigo o verso 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Agora veja o verso 28. Pelo que também eu trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Chama a sua atenção para isso. Primeiro, ela adora antes do milagre, versículo 19. Segundo, ela adora depois do milagre, versículo 28. E notem vocês que o que acontece aqui é que ela transforma a amargura de espírito, excessiva ansiedade, derramamento de alma, choro abundante, hostilidade em adoração. Em adoração. Eu gostaria muito que nesta noite, você e eu pudéssemos pensar nisso. O que é que está no meu, no seu coração hoje? Talvez um espírito angustiado, talvez uma dor, talvez um sofrimento, talvez uma causa lá dentro da sua casa. Seu filho, sua filha, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus pais, seus parentes. Tem uma causa doendo aí dentro. Hoje Deus pode nos dar a bênção de transformar essa dor e esse sofrimento em adoração. Em adoração. E a minha palavra para você, para encerrar, é esta. A palavra que ele disse para Ana. Vai em paz para a sua casa. E o Deus de Israel conceda a você a petição que você fez para ele. Que petição você trouxe para Deus hoje? Qual é a sua oração nessa noite? Se você precisasse ou pudesse fazer uma única oração, um único pedido. Que pedido seria esse? Qual o mais urgente? Qual o mais necessário?
Na palavra de Jesus ao cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Qual a sua causa nesta noite? Qual o seu pedido nesta noite? Qual a sua oração nesta noite? E Deus está nos dando uma palavra: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que tu fizeste a Ele. Vamos orar, queridos. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Nós temos aqui pais, nós temos aqui mães, nós temos aqui filhos. E talvez nenhuma causa é mais urgente do que a nossa própria família. O projeto de Deus não é só que você viva bem, que a sua casa esteja em ordem. A minha casa esteja em ordem. E eu queria conclamar hoje os pais e as mães para buscarmos a Deus em oração pelos nossos filhos. Chorar por eles, jejuar por eles, sentir um peso por eles, não desistir deles. Ainda que o ambiente seja hostil, ainda que todos se coloquem na contramão, ainda que obstáculos surjam, em nome de Jesus, vamos prosseguir até vermos um sinal do favor de Deus. E eu queria então te pedir que você ficasse em pé, se você que é pai, que é mãe, que quer colocar sua casa, sua família no altar de Deus, para nós buscarmos a Deus em oração. A minha palavra para você é esta: vai em paz para a tua casa, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Deus, ajuda-nos a vivermos na tua presença, a buscarmos a tua face, a derramarmos o nosso coração diante de ti, pois à semelhança de Ana vivemos um tempo difícil também. A crise, meu Deus, no mundo aí fora, a crise também dentro das nossas casas, a crise, meu Deus, também na igreja, a crise, meu Deus, também no nosso coração. E a despeito disso, Deus, leva-nos à oração, às lágrimas, às súplicas, a não desistirmos jamais em nome de Jesus. Reaviva no nosso coração a importância da oração. Entendermos que Tu és o Deus que está no controle. E nós somos pequenos, nós somos barro, mas Tu és o onipotente Deus, que com o sinal da Tua mão Tu podes mudar o cenário da nossa vida e da nossa família. Aqueles que trouxeram nesta noite causas impossíveis, ó Deus, dá-lhes um sinal do Teu favor. Aqueles que têm filhos longe de Ti, que ainda não foram convertidos a Cristo, que nesta noite, ó Deus, haja um sinal do Teu favor, e esses corações sejam dobrados na Tua presença. Deus, nós não queremos que os nossos filhos apenas entrem na Tua casa e participem dos cultos na Tua casa, nós queremos que eles sejam cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, reveste-os com o poder do Espírito Santo. Deus amado, em nome de Jesus, restaura a comunhão dentro da nossa casa. Tira a intriga, Senhor. Tira a discórdia, ó Deus. Tira as acusações veladas, ó Deus. Tira a hostilidade, ó Deus, em nome de Jesus. Dá-nos a bênção de vivermos em harmonia dentro da nossa casa. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus, para que Tu nos leves à consciência de que aquilo que Tu prometes na Tua palavra, Tu és poderoso para cumprir. Dá-nos a bênção também, Deus, de cumprirmos os votos que Te fazemos com fidelidade. E dá-nos a bênção, Deus, de transformarmos as nossas lágrimas na alegria da adoração. E que Te adoremos antes do sinal do Teu favor e depois da manifestação do Teu milagre. Ajuda-nos a vivermos em espírito de adoração. Glória ao Teu nome, porque Tu és o Deus da nossa vida. Glória ao Teu nome, porque hoje podemos receber uma palavra e ir em paz para a nossa casa, sabendo que Tu és o Deus que escuta a oração do Teu povo. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.